São plantas, crescem como as plantas e necessitam de cuidados como as plantas, mas desenvolvem-se sem terra, sem vasos e fora do ar que respiramos. O que parece ficção científica é bem real e o dia-a-dia de Luís Lavoura, um jovem empreendedor que desenvolveu a partir de Castelo Branco a Bioxplant, uma empresa que trabalha com produtos derivados de plantas. O trabalho passa em parte pelo Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior, onde Luís descobriu o potencial desta área. Em que o professor Clayton fez questão de nos mostrar aqui o centro, de explicar o processo da micropropagação in vitro, de toda a parte da clonagem de plantas, e foi aí que me despertou o interesse de começar a desenvolver a Bioxplant, em que o objetivo seria a produção de plantas in vitro para fornecer o mercado farmacêutico, cosmético, alimentar, etc. Particularmente a Salles, a Halme, a empresa Bioxplant, eu exalto que ela foi a primeira empresa que nasce vinculada, de alguma forma, ao Centro de Biotecnologia de Plantas. Então, isso é muito gratificante para nós. É pioneira. A Bioxplant é pioneira nesse vínculo junto ao Centro de Biotecnologia de Plantas. Isso nos deixa muito, muito felizes e orgulhosos. Quando ingressei em biotecnologia foi um bocado à descoberta. Eu tinha lido as unidades curriculares, mas não sabia muito bem para o que é que vinha. Mas, de facto, quando fui para mestrado e tive esta cadeira, é que despertou-me mesmo um grande interesse devido ao potencial económico e o potencial que isto tem a nível comercial. Porquê? Porque, a meu ver, a área das plantas é infinito. Temos muitas espécies de plantas, há sempre potencial para explorar e podendo produzir essas plantas de forma controlada, acho que tem um enorme potencial para fornecer à indústria, para fornecer a todo tipo desse mercado industrial. O primeiro produto que nasceu desta investigação é o Salis, que tem por base a salicórnia, um sal verde com vantagens em relação ao tradicional. O objetivo é substituir o sal marinho na alimentação. A salicórnia é uma planta que cresce à beira-mar, então tem a capacidade de absorver o sal da água do mar. Designa-se planta halófita porque tem a necessidade de ter sal para poder crescer no meio. E então o que é que acontece? É que ela desenvolve um sabor naturalmente salgado, então o que nós fazemos é desenvolvemos um sal verde através dessa planta. Esse sal verde depois vai ser misturado com diferentes ervas aromáticas, consoante o prato que vamos confeccionar. Isto permite-nos salgar e temperar de forma saudável pratos de carne, de massa, de peixe, de salada. A ideia valeu um terceiro lugar na primeira edição do concurso promovido pelo projeto Agriempreende, ao qual voltou a concorrer para ficar desta vez em primeiro lugar com a Olme, uma solução de cultivo de plantas em tubos. Estão nos tubos porque elas provêm deste processo, micropropagação in vitro, e como provêm deste processo estão totalmente esterilizadas. Ou seja, são plantas que podemos encontrar em hospitais, podemos oferecer às pessoas que estão nos hospitais, os médicos podem, contudo, ter na sua secretária uma planta destas porque ela está inibida de qualquer micro-organismo. Como ela cresceu neste ambiente esterilizado, está totalmente inibida de micro-organismos, tanto de fungos como bactérias, como tudo. O produto está em teste antes de chegar ao mercado e, mais uma vez, conta com o Centro de Biotecnologia de Plantas, que tem a porta aberta às empresas. Sob o ponto de vista das nossas áreas, enfim, as pequenas empresas, nomeadamente numa fase até inicial, sob o ponto de vista de desenvolvimento de ideias, ou de projetos, ou de processos, estamos disponíveis para acolher, e foi o que aconteceu exatamente com a Salis, que acabou por se constituir como uma empresa Salis, que hoje está no mercado, enfim, com grande relevância, como outras empresas que têm as suas próprias estruturas, as próprias capacidades de produção, mas que, sob o ponto de vista, nomeadamente analítico ou outros, obviamente, que exigem equipamentos muito específicos e muito caros e que as empresas não têm essa possibilidade ou necessidade. E, portanto, nesse aspecto nós estamos disponíveis para estabelecer essas parcerias e desenvolver e resolver essas necessidades dessas estruturas. O Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior trabalha na extração de substâncias químicas das plantas e na aplicação nas áreas da alimentação, cosmética e indústria farmacêutica. A equipa técnica do centro é constituída por 4 técnicos superiores em permanência, mas as portas estão sempre abertas a bolseiros e jovens investigadores de vários pontos do país.